Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tarô da Dali. Eu sou a taróloga Dalila. Trago hoje mais uma leitura coletiva, intuitiva, atemporal. Então pega para você o que ressoar com o seu momento. O que não servir, deixa para lá. Se inscreva no canal caso você goste desse conteúdo. O projeto é novo, então eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo. Deixe um comentário, deixe o seu joinha, me ajude aí a crescer, tá bom? E vamos lá, vamos descobrir o que a espiritualidade quer falar com vocês hoje, o que precisa ser dito, as previsões, as orientações. Hoje eu resolvi fazer uma leitura com oráculos diferentes, tá? Não é tarô, mas eu creio que vai ser bem profunda, como sempre, porque foi o que eu intuí. Espiritualidade do bem, mestres da bondade, anjos e arcanjos. Peço que vocês falem com este coletivo, mostrem o que precisa mostrar, previsões, orientações, conselho. Revele para este coletivo aquilo que eles precisam ouvir hoje. Há 3 coisas que não se pode esconder: o sol, a lua e a verdade. Salve ele, o grande espírito que move o mundo. Festival. O som. Interessante. E a terra. Ok. Espiritualidade maior, espiritualidade menor. Revele para este coletivo aquilo que eles precisam saber. Para essa pessoa que está aqui se conectando com este vídeo. Revele a verdade, traga a clareza, o discernimento, a orientação necessária. Família, foco e renascimento. Ok, pessoal. Hoje eu tô sentindo que a espiritualidade não quer falar sobre dinheiro, não quer falar sobre amor, não quer falar sobre trabalho, não. A espiritualidade tá me trazendo uma leitura que quer falar sobre você. Porque existe uma diferença muito grande entre viver e simplesmente continuar funcionando, né? E eu sinto que muita gente que chegou até aqui aprendeu a funcionar, aprendeu a resolver problemas, a cuidar de todo mundo, a cumprir horários, a entregar resultados. Mas faz tempo que não pergunta a si mesmo, a si mesma, o que realmente alimenta a minha alma, sabe? Essa leitura, ela traz essa reflexão. A espiritualidade, ela mostra que você está entrando em um período de renascimento. Mas antes de renascer, existe uma etapa que quase ninguém gosta de viver, que é a etapa de perceber que algumas versões de nós mesmos já cumpriram o seu propósito, né? Comportamentos que você teve que foram importantes até aqui, mas que agora, certamente, você precisa abrir mão, né? Ah, mas funcionou, me ajudou, ok, cumpriu a sua missão, né? E você não precisa abandonar completamente quem você foi, mas também não precisa continuar sendo exatamente a mesma pessoa, tá? Aqui a espiritualidade, ela tá trazendo muito essa informação. Eu vejo pessoas extremamente conectadas com o futuro, pensando na próxima meta, na próxima conta, no próximo relacionamento, na próxima conquista. E enquanto isso, a vida, ela continua acontecendo no hoje, no agora. Tudo que nós temos, pessoal, é o agora, né? O passado é uma história. O amanhã, o futuro, pode ser até um filme de terror, porque a nossa cabeça, dentro dessa matrix que a gente vive, fica sempre trazendo cenários que possivelmente nem vão acontecer. Então, é muito importante que você agora
esteja mais conectado com o hoje, com o presente, com o que você está sentindo agora, tá? Porque quando você aprende a viver o caminho, a chegada, ela deixa de ser a única fonte de felicidade. Então é muito importante que você pare de viver no modo automático. Você não foi criado apenas para conquistar a próxima meta, para conquistar o próximo objetivo, para ganhar mais dinheiro, para conseguir, porque a Matrix, ela faz isso, né? Ela tá o tempo inteiro nos obrigando a ser melhor, nos trazendo comparações, né? As redes sociais estão aí para o tempo inteiro exigir que a gente olhe a vida do outro e compara, automaticamente a gente acaba fazendo comparações e isso gera mais pressão, mais pressão, e o tempo inteiro a gente precisa alcançar o próximo passo, o próximo objetivo. Parem com isso agora, tá? Essa mensagem, ela pede que você desfaça deste lado seu, que você se comprometa um pouco mais com a sua felicidade genuína. A espiritualidade, ela mostra que o seu ambiente tem influenciado direto a sua energia. Então ela convida você aqui nessa leitura a observar aonde você tem passado o seu tempo. Se isso realmente tem alimentado o teu espírito, o teu eu verdadeiro. Observe também as conversas que você alimenta, o tipo de pessoa que você conversa, as pessoas com quem você convive, os conteúdos que você consome. Tudo isso está sendo construído silenciosamente o tempo inteiro na nossa vida, né? E tudo isso faz com que a gente vá se moldando para a pessoa que a gente vai se tornando também no amanhã. Então, nem toda evolução, ela precisa acontecer em um grande evento. E nem toda evolução, ela só acontece porque a gente tem o tempo inteiro a próxima meta. Não. Às vezes, ela acontece nas pequenas escolhas que a gente para refletir, que a gente decide mudar, pequenos comportamentos que a gente escolhe se comprometer, que antes não estava comprometido, comportamentos que antes a gente estava muito comprometido e que a gente percebe que a gente precisa abrir mão. Então essa leitura, ela tá martelando muito nisso, ela tá falando muito sobre isso, tá? Existe um chamado muito bonito para você voltar para si, para você voltar a estudar também, tá? Para muitos aqui, pode ser um novo curso, mas não necessariamente um novo curso. Você pode, inclusive, estudar a si mesmo, a si mesma, estudar aquilo que desperta a sua curiosidade, ler um pouco mais, ler coisas diferentes, pesquisar coisas diferentes, tá? Desenvolver um talento que ficou esquecido, um talento que alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito verdadeiramente. Aqui eu também vou precisar falar do contexto familiar. Eu sei que é bem polêmico, né? Porque as pessoas têm, a Matrix tem esse padrão de ame a sua família, viva o que sua família te ensinou, enfim, siga os passos dos seus pais, né? Tem toda essa crença por trás, mas a espiritualidade mostra que talvez o seu conhecimento, ele seja diferente, talvez o seu ciclo seja diferente, talvez o significado de perfeição não seja exatamente aquilo que você aprendeu no seu lar com a sua família, tá? Para muitos aqui, a leitura fala: rompa vínculos, corte cordão umbilical, busque pela sua própria raiz, pela sua própria essência, porque muitos aqui podem estar sendo impedidos de avançar, de alcançar um próximo passo positivo, justamente porque fica muito preso a esse pertencimento, tá? A essa origem. Para alguns de vocês, chegou a hora de fortalecer o seu próprio vínculo, os seus próprios desejos, tá? Para outros, chegou a hora de começar a construir a sua própria família, né? A família que você sempre sonhou. Porque as nossas escolhas ao longo da vida, elas vão ditando as regras. E a gente nunca para pensar sobre isso, talvez quase nunca, né? Mas a espiritualidade mostra que
um novo começo, tá? Um renascimento. E isso me faz pensar que muitas pessoas que chegaram nessa leitura acreditam que já perderam muito tempo também. Você não perdeu tempo. Agora é a hora de começar. Você está exatamente onde você deveria estar, tá? Não fique pensando que você começou tarde ou que é tarde demais para começar algo. E aí você acaba desperdiçando vida, você acaba desperdiçando o hoje. E a leitura te convida a prestar atenção nisso, tá? Enquanto existe vida, galera, existe possibilidade de recomeçar, existe possibilidade de aprender algo novo, existe possibilidade de construir relacionamento saudável. Você não está atrasada, você não está atrasado. Você está exatamente no ponto em que a sua consciência conseguiu chegar. E isso é o suficiente. E talvez essa seja a percepção mais importante que você precisa despertar agora, tá? Porque agora você pode construir uma vida mais parecida com quem realmente você é. Agora você pode começar a ter atitudes que vai te transformar na pessoa que você deseja ser cada vez mais, tá? Então eu finalizo essa leitura com uma reflexão que a cigana pede para falar. Talvez você esteja esperando que a vida mude. Mas e se desta vez a vida estiver apenas esperando que você tenha coragem de ocupar o lugar que sempre foi seu? Talvez a vida esteja esperando que você mude, que você tome as decisões e permita-se renascer. Então respira, confie no hoje, faça pequenos movimentos, tenha pequenas atitudes. Porque para algumas pessoas que entraram nessa leitura, buscando respostas, precisam se lembrar quem realmente são. O mais importante para você agora é se lembrar quem realmente você é, quais desejos genuínos, quais são os focos que você deseja ter, qual é o renascimento que hoje você precisa começar a construir para você. É exatamente essa mensagem canalizada que a cigana pede para eu transmitir. Gratidão pela sua presença até aqui. Na descrição desse vídeo eu deixo os meus outros canais e contatos. Se você quiser, vai ser um prazer ter você comigo. E por favor, se gostou dessa mensagem, se inscreva nesse canal. Gratidão. Namastê e até a próxima.